E nas minhas orações, antes desse momento, eu lembrei aqui, que nas minhas orações, que eu contei que eu sempre entreguei a Alana, teve uma oração minha, uma vez, um dia à noite, que eu falei para Deus que eu estava entregando a vida do Cristiano para ele. E eu falei, Senhor, ele não é o meu filho, mas hoje ele namora minha filha e faz parte da minha família. Então hoje eu tomo a liberdade de te entregar a vida dele também. Eu esqueci de contar esse detalhe. E aí nesse dia da psicóloga eu deixei ela, vim chorando no carro e falando, Senhor, eu já não sei mais o que eu te falo, você deve estar cansado já de ouvir, né, as minhas lamúrias. Eu falei, mas eu quero te pedir uma coisa ainda. Eu falei, honra a minha fé. Eu falei, honra a minha fé. E aí eu acordei com aquela notícia no dia 24, né, com um telefonema lá da Polícia Federal, né, dizendo sobre o acidente, a morte da Alana. E naquele momento eu posso dizer para vocês que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, que é um lugar frio, um lugar onde eu me senti, um lugar sombrio, frio, que eu me senti abandonada e sozinha. O Salmo 23, ele contém assim muitas promessas, né? Lá diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, apesar de eu ter me sentido abandonada e sozinha naquele momento, eu não tive medo, porque eu tinha a certeza da presença de Deus comigo. Eu posso dizer para vocês que mais uma vez ele ouviu as minhas orações, ele fez o que foi melhor para o Thales, ele fez o que foi melhor para a Alana, e com certeza ele fez o que foi melhor para o Cristiano. E além de tudo isso, ele honrou a minha fé. Eu já disse isso uma vez, e eu vou repetir que a Alana, ela foi instrumento de salvação na vida do Cristiano, e o Cristiano também foi instrumento na vida dela. Eu já disse também que Deus colheu eles na hora certa. Eles foram recolhidos no momento de maior graça. No momento em que eles viviam, no momento que eles tinham menos pecado, vamos dizer assim. Deus soube a hora exata de retirá-los daqui. Eu tenho comigo assim que a passagem da Alana e do Cristiano, que a morte do Cristiano abriu uma porta no céu para a família dele, assim como a morte da Alana abriu uma porta no céu para a minha família. E, infelizmente, gente, nem todo mundo que morre vai para o céu. E eu tenho comigo que eu acho que se nós não mudarmos de vida, se não acontecer a verdadeira conversão diária nas nossas vidas, eu acredito que muitos de nós não vamos voltar a encontrar os nossos entes queridos. E acredito também que a maioria de nós, se continuarmos nessa vida mais ou menos, dessa fé superficial, nós vamos passar muito tempo no purgatório, que é um lugar onde o sofrimento é muito maior do que qualquer sofrimento que você possa passar aqui. Eu sei que é meio duro de dizer isso, mas isso é uma coisa muito forte em mim. Deus fala muito forte comigo com relação a isso. Eu posso dizer para vocês que todas as promessas de Deus se cumpriram e se cumprem na minha vida, mas sempre num plano espiritual. É isso que a gente precisa entender quando a gente lê lá em Isaías 55:8, que eu pus até esse versículo na lembrança da Alana, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Na minha intimidade, nos meus momentos de oração, eu descobri que eu sou filha desse Deus, que eu vim dele e que eu volto para ele, e que eu estou aqui para fazer a vontade dele, para amá-lo e servi-lo na pessoa do outro. E quando eu descubro essa verdade, que eu sou filha desse Deus, isso me torna livre, isso me faz ser uma pessoa livre, sabendo que Deus habita em mim, e que a partir daí eu devo viver pela fé, eu devo viver pelo sobrenatural. Eu digo que se Deus não curou o Thales, não livrou a Alana dessa morte, se Ele não realizou esses milagres, se Ele não me deu essa vitória, humanamente falando, então eu sou essa vitória e esse milagre na salvação de outras pessoas. Pelo fato de eu ter ficado sem a Alana e o Thales aqui, Deus tem me usado para ser canal de graças, na vida de outras pessoas. Não adianta nada a gente ter tudo aqui nesse mundo, porque tudo aqui é temporário, é passageiro, e a gente viver no nosso egoísmo e a gente perder a vida eterna. Com certeza vale a pena a gente perder o que tem para perder aqui, mas ter a garantia dessa vida eterna, ter a certeza dessa eternidade. A nossa esperança, ela não está em saber que tem pessoas que sofrem tanto quanto eu ou mais do que eu. A nossa esperança, ela está quando a gente compara o nosso sofrimento, a nossa dor, com o tamanho do amor que Deus tem por nós, e com a imensidão de graças que Ele derrama sobre a vida da gente. Quando a gente compara o sofrimento e a dor da gente com o amor dele e com a vida eterna, o sofrimento se torna pequeno diante desse imensurável amor, e desse rio de graças que Ele derrama sobre nós.
a gente não precisa que a nossa circunstância mude. Não é isso que a gente precisa, que aconteça alguma coisa aqui. O que a gente precisa é da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele nos guia, né, nos santifica, nos dá a paz e dá sentido a todas as coisas. É o Espírito Santo que dá sentido a toda a nossa vida. Em Romanos 8, 28, né, tem uma promessa que diz que, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Então, aqueles que são os escolhidos de Deus segundo a vontade dele e que amam verdadeiramente a ele, né, tudo que acontecer para você vai ser para o seu bem. Só que, claro, sempre lembrando, assim, visando a vida eterna, né? Em Lucas 11, 9 também, tem uma promessa muito conhecida onde Jesus diz: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu posso dizer que eu pedi e me foi dado, né? Eu busquei e achei, eu bati e me foi aberto. Mas eu só vivi esse encontro com Deus, essa experiência, e isso só aconteceu comigo porque eu consegui silenciar a voz do mundo. Né? A voz do mundo é essa voz desse nosso eu, desse nosso ego, né? Que grita mais alto. Primeiro eu, né? Primeiro o que é bom para mim, depois os outros. Né? Aquilo que me dá prazer, né? Fisicamente, o sexo, a comida, a bebida, o conforto, né? Ou aquilo que me chama atenção aos olhos, né? As redes sociais, as vitrines, as lojas, os carros, tudo aquilo que né, me chama atenção aos olhos. Então, essas são as nossas paixões do mundo. Essas são as paixões do mundo. É o que grita dentro de nós. E se a gente não conseguir calar essa voz do mundo, a gente não vai escutar a voz de Deus que sussurra dentro de nós. Porque a voz dele é suave. Ele é sutil. Então, se você não silenciar, você não vai conseguir ouvi-lo. E em Marcos 8,34 diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos cruzes, né? Todos nós temos sofrimentos. E a cruz, por mais louco que pareça, a cruz, ela é uma regra, ela não é uma exceção. Mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, nós seremos visitados pela dor e pelo sofrimento. O que vai fazer a diferença é nós carregarmos essa cruz com Jesus ou sem Jesus. Né? E carregar essa cruz sem Jesus não tem sentido nenhum. O sofrimento sem Jesus, ele não faz sentido, ele é em vão. Então essa é a diferença. Quando a gente já carrega a cruz com ele, o jugo se torna leve, faz toda a diferença. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então hoje eu posso dizer que eu tenho vida em abundância. Uma vida abundante da presença de Deus, que é a vida espiritual. Né? E sempre acreditando e confiando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então as promessas de Deus, gente, elas acontecem nessa vida.